Quer abrir a sua consultoria, mas tem medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu consigo te entender. A gente escuta falar tanto sobre como é difícil ter um negócio no Brasil que só de pensar nisso às vezes já dá um arrepio. E a gente já logo mata esse sonho, mata essa ideia rapidinho ali, como a gente fala, né? Mata a ideia no ninho para não correr o risco de querer levar esse sonho à frente. Bom, eu levei o meu sonho à frente há 6 anos e eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu trabalhava numa grande empresa, sempre fiz carreira dentro do mundo corporativo, e aí eu olhava e falava assim, gente, eu gostaria tanto de gerar receita, de ver se eu consigo vender o meu serviço, ver se as pessoas comprariam aquilo que eu faço, mas de uma forma mais comercial mesmo do que dentro de uma empresa. Porque querendo ou não, se você está trabalhando, você já vendeu seu serviço. Você vendeu seu serviço em diferentes entrevistas que você passou para conseguir esse trabalho que você tem hoje. Então, aquela grande dúvida que as pessoas têm, eu não posso abrir minha empresa porque eu não sei vender. Talvez se a gente olhar de novo e analisar a nossa história, a gente vai ver que a gente já vendeu algumas vezes. E eu arrisco dizer que a gente vende todos os dias. Se você convive com pessoas, seja no trabalho, seja na sua casa, geralmente você tem que convencer as pessoas da sua ideia, pelo menos. Então, o que eu gostaria de te falar aqui? Eu entendo quando a gente pensa em trocar o certo pelo duvidoso, mas tem muita gente que faz uma coisa que eu acho bastante interessante. Algumas pessoas elas pegam e começam a estruturar a sua consultoria enquanto elas ainda estão trabalhando. É claro que isso vai depender e vai demandar aí um pouco mais de você, porque você vai ter que trabalhar nas horas fora do seu trabalho. Mas se você é uma pessoa que valoriza a segurança, esse pode ser o caminho para realizar seus sonhos. Então, quando a gente está falando de sonhos, eu acho que nenhum esforço é demais. O que você pode fazer para começar a estruturar a sua consultoria, para viver da sua consultoria enquanto você ainda não largou seu trabalho? Você ainda precisa do trabalho, tem boleto chegando todo mês aí, eu entendo muito bem isso. E eu acho que dá para fazer e planejar essa transição, essa mudança, essa virada na carreira. A primeira coisa é você entender que tipo de consultoria você gostaria de fazer. Já que você vai abrir a sua empresa e vai trabalhar para você mesmo, e a gente sabe que isso traz muito mais flexibilidade, traz uma série de vantagens, mas em momento algum isso significa trabalhar menos ou trabalhar pouco. Então, já que é para a gente não trabalhar pouco necessariamente, que seja para a gente trabalhar e ser bem remunerado e que seja para a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Eu não tô pegando aqui aquele velho jargão, não, de faça o que você ama, tal, porque eu acho que até isso vai mudando ao longo da vida. Então, se você não sabe ainda, se você não descobriu o seu propósito, isso não é um problema para você abrir sua consultoria. Pensa assim, o que você mais gosta de fazer, seja no trabalho atual, ou quando você se reúne com pessoas fora do trabalho, o que te dá prazer? O que as pessoas te buscam, por exemplo, né? Se você aí tem alguns amigos e eles vêm pedir conselhos para vocês, que tipo de conselho eles pedem? Eu acho que essas pistas, se a gente olhar um pouquinho para a nossa história, para o que acontece com a gente consegue garimpar um ouro aí que é bastante importante para a gente, de novo, poder estruturar algo que vai tanto nos rentabilizar para que a gente possa viver de consultoria, quanto nos realizar, porque eu acredito que na vida a gente não precisa escolher entre um e outro. Então, se você está no emprego que tem aí o que a gente chama de algemas de ouro, né? Ou seja, se você não sai porque você ganha bem, pensa assim: a sua empresa, se ela te paga o que você considera que é um bom salário, é porque você faz com que essa empresa ganhe mais do que isso. Então, por que você não poderia fazer isso pelo seu negócio? Por que você não poderia gerar um trabalho, né, oferecer um trabalho, um serviço para o mercado, para diferentes empresas, e eu já te conto qual é o pulo do gato da consultoria, e ganhar ainda mais do que isso, ganhar mais dinheiro do que você ganha com o seu bom salário. Por que dá para ganhar mais dinheiro na consultoria? Porque com o passar do tempo, à medida que você desenvolve um portfólio de clientes, aquelas pessoas ou aquelas empresas, né, quem quer que seja o seu cliente, ele está te remunerando pelo máximo do seu conhecimento, eventualmente. Então, por exemplo, eu tenho uma consultoria de RH há 6 anos e eu desenvolvo projetos de inovação para RH.
Eu ajudo as equipes de RH a olharem para todas as transformações do mundo do trabalho, tudo que está acontecendo, transformação digital, mudança na forma como a gente trabalha, todos esses impactos que a gente está vendo aí de pandemia, novas metodologias, né, metodologia ágil. Eu ajudo meu cliente a olhar para tudo isso e entender que ele precisa de um novo modelo de gestão de pessoas. Então veja, se meu cliente é o RH e eu estou ajudando o meu RH a rever todo o seu modelo de gestão de pessoas, eu estou, no meu caso, oferecendo o que há de mais importante para uma área de RH. Se eu tivesse dentro dessas empresas que eu atuo, provavelmente esse projeto seria no máximo um pico do meu ano, né? Seria ali no máximo 2 meses do meu ano que eu estaria envolvida neste tipo de projeto, entre várias outras coisas, e entre várias outras coisas operacionais também. Quando eu abro minha consultoria e trabalho no pico do meu conhecimento em diferentes clientes, eu consigo ser remunerada por este conhecimento neste nível. A sua empresa, por exemplo, ela não vai poder te pagar pelo ponto de conhecimento que você atinge o seu auge, porque você vai trabalhar nele provavelmente dentro da empresa 10% do seu tempo. Então, por isso que você oferta e agrega mais trabalho, mais resultado para a empresa do que ela te paga, porque você tem condições de oferecer muito mais do que o trabalho médio do seu dia a dia. Essa é a beleza da consultoria. A gente pode trabalhar no nosso pico de conhecimento. Agora você pode me perguntar: ah, Laura, então você não pega nenhum trabalho de menor complexidade? Algum trabalho que, por exemplo, você faria como a gente fala, com os pés nas costas? É claro que eu pego. E nestes trabalhos a gente tem uma margem ainda maior. Por quê? Na consultoria eu trabalho, por exemplo, com um escopo a ser entregue. Se eu conseguir entregar um escopo que é importante para o meu cliente num período menor de tempo, mas com altíssima qualidade, a minha margem é muito melhor. Eu recebi aquele valor, aquele montante de dinheiro para entregar um resultado para o nosso cliente, para o meu cliente, e eu estou sendo remunerada, né? E estou fazendo isso de uma forma mais rápida. Então, realmente, quando a gente olha o tipo de trabalho da consultoria, quando a gente já atinge um certo velocidade de cruzeiro ali, né? Que você já entendeu o seu mercado, já conheceu um pouco mais seus clientes e já está ofertando cada tipo de serviço pela terceira, quarta, 10ª, 20ª vez, o seu estilo de trabalho, o seu estilo de vida, ele fica muito mais tranquilo. E aí, ó, confesso, não se enganem. Chega neste momento, a gente já quer saber de inovar. Porque o consultor, ele é assim, né? Ele está acompanhando o que está acontecendo no mercado. Ele vai saber o que tem de novo, porque parte do trabalho do consultor é estudar também. Nós somos chamados dentro do nosso cliente, geralmente, para construir um diagnóstico, ou seja, ajudar o nosso cliente a entender o que está acontecendo em relação àquele assunto que ele nos contratou, qual é a leitura que a gente faz do momento, do cenário e propor uma solução. Então, como a gente vai resolver aqueles problemas que a gente identificou no diagnóstico? Então, esse é um trabalho que ele é muito bacana, porque é um trabalho em cima de conhecimento, ou seja, por isso que vai ser sempre importante você estudar cada vez mais sobre a sua área, mas também você vai ver que você vai precisar aprimorar com o tempo o seu conhecimento sobre pessoas, sobre facilitação de grupos, e isso vem com a prática. Você não precisa saber tudo de cara. Eu mesma até hoje tenho meus pontos de dificuldade em alguns projetos e outros que eu vou com muita tranquilidade. Então, o que eu quero te mostrar aqui é esse universo, essa possibilidade, essas oportunidades que existem no mercado para você viver do seu conhecimento, conseguir de fato gerar uma receita, uma renda para viver de consultoria. Mas, voltando lá ao tema que é o que você faz enquanto você está trabalhando, você pode, primeiro, entender que mercado é esse que você gostaria de atuar. E aí você vai fazer uma pesquisa de mercado. Quem são as empresas que já atuam nesse segmento? Quem são as consultorias que você admira? E você pode usar uma listinha de perguntas para entrevistar esses consultores, para entrevistar pessoas que compram serviço desses consultores. E uma coisa que é bacana é que, como você está dentro da empresa, eventualmente você tem contato com pessoas, com consultorias dessa área. Então, você vai ficar ainda mais atento. Mas não é só isso. Paralelamente ao seu trabalho, você pode começar a construir a sua marca. Um consultor, ele precisa criar o seu nome no mercado.
E aí a gente já passou daquela fase de ter que trabalhar numa consultoria internacional para conseguir vender. A minha consultoria leva o meu nome, a gente tem 6 anos no mercado e a gente tem um portfólio de clientes de respeito. Então, você aproveita esse tempo para entender qual é o seu nicho, para pesquisar a concorrência, para definir seu posicionamento. Afinal, o que você vai oferecer? Quais são os valores da sua empresa? O que você vai gerar e criar de diferencial em relação aos seus concorrentes? Isso tudo é super bacana. Por quê? O trabalho, o nicho que você vai escolher, provavelmente é aquele que você está pautado ou na sua experiência, ou no seu conhecimento, ou nos dois. Então, esse, acredite, vai ser o trabalho mais fácil para você dentro da consultoria. E você pode aprender esse tempo paralelamente para investir no conhecimento que você precisa e nos exercícios que você precisa para estruturar sua consultoria enquanto você está no trabalho recebendo seu salário. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é que a gente precisa aprender especialmente a vender. Quando a gente sai de um tipo de carreira, que a gente tem um emprego, ou seja, que a gente presta serviço para uma empresa exclusivamente, a gente recebe um salário fixo no mês, às vezes a gente perde um pouco esse cacuete que eu falei que a gente usa, por exemplo, nas entrevistas, porque não é uma coisa necessariamente que você faz todos os dias. Então você, a partir do momento que você decidiu que vai estruturar sua consultoria, você vai ver, você vai passar a exercitar ainda mais esse poder de venda, influência e argumentação em todas as suas interações. Você vai aproveitar cada oportunidade do seu trabalho para ser o porta-voz de um projeto, para vender a sua ideia, para participar de um projeto de outra área e influenciar pessoas. Aí você tem que identificar tudo que for possível. É uma experiência muito interessante. Quando a gente já consegue vislumbrar qual é o nosso objetivo, qual é o nosso próximo passo, a gente vai se preparando, a gente não deixa oportunidades passarem. Ao invés de ter que, eventualmente, parar, pedir demissão para começar toda essa curva. O que pode acontecer também. Eu, por exemplo, quando eu resolvi sair de empresa para empreender, eu não tive muito tempo de preparação. Eu trabalhava numa empresa que era bem focada em resultados, então realmente eu trabalhava muitas horas, então realmente não deu para começar nada paralelo a isso. Mas aí, em compensação, essa era a palavra. Em compensação, eu gastei muita sola de sapato no primeiro ano, porque eu sabia que o ponto principal era aprender a vender. Todo o resto, aprender a fazer entrega de projeto, isso, todo o resto, não menos importante, né? Super importante. Mas são processos derivados da venda. Então a venda, ela é fundamental. Se você quiser conhecer cada vez mais sobre como estruturar sua consultoria, como vender seus projetos, quem pode ser consultor, como executar um projeto de consultoria, é só você acompanhar meus vídeos. Eu falo deste tema e ajudo você a abrir o placar da sua consultoria, sair do zero, começar a fazer suas vendas e executar os projetos da sua consultoria, para então poder aí chegar no seu momento de virada, virar a chave e, de fato, viver da sua consultoria.